Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com o Dr. Rodrigo Pena. Ele é especialista em meio ambiente, ecologia e suas interações com a sociedade. Rodrigo Pena Firme possui uma trajetória acadêmica diversificada, com graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Santa Úrsula, é mestre em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Antropologia pela Indiana University dos Estados Unidos. Atualmente é professor do programa de pós-graduação em Geografia da PUC, no Rio. Sua experiência nacional e internacional na área levou a receber o prêmio Eric Wolff, em 2012, concedido pela Sociedade Americana de Ecologia Política. O nosso tema hoje é Ciência na UTI, a crise do pensamento científico, abordando a influência de dogmas na academia. Nesse bate-papo, refletiremos sobre as consequências desse cenário e buscaremos caminhos para resgatar um pensamento crítico e aberto, encontrando na Bíblia e em grandes filósofos e pensadores as respostas para essa crise. Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Conexão Diálogo. Suas considerações iniciais. Caríssimo doutor Paulo, muito obrigado pelo convite, alegria estar aqui, poder falar um pouco desse assunto que é um pouco espinhoso, mas ele nos cerca. Quem está envolvido de uma certa maneira com ensino, na educação, com pesquisa, não tem como não ver que isso está acontecendo. Então é muito importante a gente abrir esse debate, né? Perder o medo de Sim, falar, porque um dos aspectos é esse, a gente está sendo cerceado a seguir certas agendas, e isso não é positivo, né? A gente tem que estar com a mente livre para falar o que a gente pensa e trocar e ouvir as pessoas o que elas pensam. Então, isso eu acho que é o mote, assim, uma das minhas preocupações também, interesses. É um pouco resgatar isso, falar, pô, vamos conversar, vamos pesquisar, vamos aprender o que precisa ser feito, né? O que é útil, o que é importante, o resgate dessas coisas que está virando um pouco moda, mas que é verdade, que é o belo, o verdadeiro, aquilo que realmente nos conecta, que nos traz paz e que traz benefícios concretos, né, tangíveis para a sociedade, para as pessoas. Então, acho que isso que é o interesse. E, com certeza, pensar também nos assuntos da universidade, né, que é a universidade por excelência, era e deveria continuar sendo um lugar para esse tipo de debate, mas não é qualquer debate. São debates que refletem exatamente nisso, como que isso faz com que a nossa sociedade, que os indivíduos se transformem em pessoas melhores. Que debates são esses? Então, são assuntos que precisam ser resgatados sem medo para a gente poder avançar nisso aí. beleza. Então, a gente precisa também deixar um pouquinho de ser politicamente correto, né? Voltar a discutir assuntos de interesse da sociedade, né, Rodrigo? Com certeza, É como tu falaste, o fórum apropriado são as universidades, as escolas, né? A com gente certeza. discute muita coisa na igreja também, né, em relação à sociedade, nosso proceder na sociedade, como o cristão deve ser na sociedade, né? Uhum, Inclusive respeitar as leis, isso é discussão na igreja, desde que as leis não influenciem na minha fé, né? Uma sociedade, ela precisa ter regras, não é? Agora, quando as regras ultrapassam pelos meus direitos também, de pessoa, né? Que era a Declaração Universal dos Direitos do Homem, não é? É preciso, a gente tem direitos básicos enquanto homem. Mas, Rodrigo, você nasceu aonde, Rodrigo? Eu nasci em 1975 no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e logo depois fui com meus pais e três irmãs para Petrópolis, que é uma cidade serrana no estado do Rio de Janeiro. Falar. Lá fiquei até uns 5 anos de idade, depois voltei para o Rio, aí depois dei uma rodada em alguns lugares, não muito longe. Um deles, o mais longe, na verdade, foi Belém do Pará. Morei lá por volta de. Ah, morou em Belém? Morei. Criança, né? 7, 8 anos.
sim. uns 2 anos. E aí voltei para o Rio. Quando voltei para o Rio, o Marco, assim, para mim foi um bairro que eu fiquei muito tempo, né? Um bairro na zona norte do Rio de Janeiro, que é onde eu tenho mais memórias afetivas, além de Petrópolis, que é o bairro do Grajaú. Eu fiz muitos amigos lá e tal. Vivi nesse bairro dos 10 aos 30 anos. Quando deu 30 anos de idade, mais ou menos, aí eu já estava num processo de ter escolhido essa carreira no início mais acadêmica. Ainda estou nela bastante. Fui para os Estados Unidos. Aí fiquei nos Estados Unidos fazendo doutorado lá 7 anos, dos 30 aos 37. Aí quando volto para o Brasil, aí volto para morar de novo rapidamente com os meus pais. Aí nesse meio tempo já engajei com o trabalho que eu estou até hoje, né? Na universidade. Já tinha dado aula em outros lugares antes de sair dos Estados Unidos, mas a virada foi ali. A virada mesmo na minha vida foi a partir da saída para fora do Brasil para fazer esse doutorado, por vários motivos. E um dos motivos é porque eu vinha de uma área estritamente de pesquisa, ensino na área bem assim de ciências ambientais, ecologia. Depois fui para as áreas de ciências humanas e sociais. Só que resgatando essa coisa, né? Tentando fazer uma conexão. E aí foi isso, né? Essa trajetória. Então aí depois que eu voltei dos Estados Unidos, fiquei rapidinho no Rio de Janeiro. Aí casei com a Buziana e aqui estou em Búzios há 10 anos. É mesmo. E foi, isso aí foi o amor de fim de semana? Você foi aí, se conheceram, amor à primeira vista e casaram? Olha, eu fico até eu só não fico com vergonha de falar como eu conheci, porque foi a mão de Deus mesmo no processo. Sim. Porque eu achava que era ridículo alguém conhecer alguém na internet. Eu achava que era coisa de gente maluca, carente, doente, qualquer coisa, qualquer palavra estranha. E foi na internet que eu conheci. Foi impressionante. Foi muito Foi, rápido, não. Impressionante. Eu nunca acreditei que isso pudesse acontecer e aconteceu comigo. Na foi internet. mesmo. Aí vocês se É, conheceram na internet, marcaram um encontro em Búzios, foram aí, namoraram, casaram. pronto, assim. Um ano depois. Foi mesmo. Que legal, né, velho? Como é o nome dela? Celina. Celina. Ah, legal. É, Rodrigo, mas tu foste para os Estados Unidos, fizeste o doutorado em antropologia. Foi. E tu és formado em ciências biológicas. Essas áreas são afins? Nada. Ainda mais no Brasil. Não dão Sim. nem bom dia uma para outra. Mas como foi essa decisão de fazer doutorado em antropologia? Que eu sempre tive uma cabeça, assim, muito eclética. Desde Sim. pequeno, sempre fui muito curioso, sempre muito interessado. E aí eu acho que teve duas influências muito grandes. Desde pequeno, meu pai me incentivou muito com essa questão de natureza, tal. Desde aquela plantaçãozinha de horta em casa, sabe, que ia Sim. estimulando. Mas a coisa, eu vinha com isso, né? Já vim de fábrica. Minhas irmãs não reagiram dessa maneira. E aí eu comecei a ficar encantado com esse negócio. Com 6 para 7 anos de idade, eu decidi, botei na cabeça que eu ia ser biólogo. 6 anos de idade, 6 para 7 anos. E aí, isso no âmbito da família, foi de uma maneira ou outra sendo estimulado. Só que, por outro lado, eu tinha contato, muito contato com a minha mãe, assim, vivia muito próximo dela. Meu pai saía muito para trabalhar, eu ficava muito com minha mãe, no tempo mais em casa. E minha mãe sempre foi professora de escola, educadora, coordenadora. Hoje é diretora já há uns bons anos de uma escola gigante aqui no Rio de Janeiro. Sempre foi dessa área de educação, psicologia. E também tive outras tias que me influenciaram nisso. Então eu ficava assim com um peixe, com um olho no peixe fritando e outro no gato do lado. Ficava assim, cara, pra onde é que negócio é esse? Então eu senti uma coisa muito forte da questão social dentro de mim. Porque vivia também num bairro, né, no Rio de Janeiro, que tinha muito contato com pessoas pobres, moradores de rua e tal. E aí começou a entrar também uma influência do cristianismo, né? Não do cristianismo de, desse que acha que fazer boa ação é mais importante do que as outras coisas, nada disso. Mas tinha uma dosezinha ali, né? Um pseudo-socialismo ali enraizado, que acho que todo mundo no Brasil, consciente ou não, era meio socialista, né? A Sim. diferença é que uns acordaram e outros não. E aí eu tinha essa sementinha ali. Ah, justiça social, não sei o quê, questão ambiental, para uma banda mais radical, né? Eu era, fui me tornando um radicalzinho, um ambientalista radicalzinho, um socialistazinho, não de iPhone, porque eu não tinha na época, e também É, meus pais não tinham dinheiro para pagar, sim. mas é aquela coisa meio.
confusa, mas ali tinha uma semente que foi o evangelho, que foi entrando dentro de mim. Mas começou um conflito muito grande, porque entrei na universidade para fazer biologia, sempre com esse interesse mais eclético, principalmente na ecologia, mas independente da minha vontade, tinha um massacre muito grande ali na biologia, dessa coisa de sem Darwin nada existe. E ao Sim. mesmo tempo eu recebendo instrução cristã e falar, pô, peraí, incompatível o negócio. Ou é uma coisa ou é outra. Alguém tá mentindo. O choque era criação e evolução. Isso é Já o começou por choque. aí. Isso, primeiro choque. Alguém tá mentindo. Não tem reconciliação disso aqui. E aí isso foi mexendo na minha cabeça. Aí o que que eu fui fazendo? Falei, poxa, eu acho que eu não vou ficar nesse negócio aqui muito tempo, não. Apesar de sempre gostar desde criança, eu vou começar a migrar para alguma coisa que não tenha tanto conflito nisso. E como eu gostava profissionalmente dessa área de meio ambiente, de ecologia, e aí eu comecei a perceber que isso realmente era uma coisa que podia ser, tinha alguma relevância, né? Podia ter um impacto, podia arrumar trabalho, sei lá. Falei, deixa eu continuar estudando isso aqui. E aí fui para esse caminho. Só que quando chegou por volta ali do mestrado, final do mestrado, eu já estava assim decidido que, do ponto de vista profissional, não estava dando conta só estudar as questões ambientais pelo olhar da ecologia, das ciências ambientais. Eu estava vendo que realmente que os problemas eram muito complexos. E eu até brinco que o único ser humano que eu vi durante o curso de biologia foram os professores, os amigos e um defunto lá, na rapidíssima aula de anatomia. Sim. Os seres humanos não eram levados em consideração nas abordagens, na perspectiva. Então era uma coisa meio totalmente assim, distante da realidade, na medida que eu estava entendendo que, como assim, né? Aí eu fiz uma pergunta para mim na época. Pô, mas peraí, mas nem o mico-leão dourado que a pessoa quer salvar, na época estava na moda de salvar o mico-leão dourado. Era. Falei, mas não é o mico-leão dourado que decide que ele vai ser salvo ou não, é o ser humano. Qualquer coisa para o bem ou para o mal é o ser humano que decide. Então tem que entender as sociedades humanas, os seres humanos, e não o mico-leão dourado. É mais fácil entender o micro dourado do que as pessoas. Então, deixa eu entender agora um pouco as pessoas, as sociedades, a cultura, a economia. E aí eu comecei a perceber que eu poderia tentar, assim, nesse caminho de profissional, pelo menos nessa área específica, fazer essa polinização cruzada, né? Essa fertilização. E falar assim, pô, o que que será então que as ciências humanas e sociais têm a contribuir a falar sobre essas questões? Questões ambientais e tal. Aí eu descobri que não tinham nada para falar. Zero. Pelo menos no Brasil naquela época. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Nada, mais nada. Quando alguém falava alguma coisa, era um mero discurso. Eu acho, eu penso. E aí eu falei, pô, será que não tem como fazer esse negócio mais assim, sério, né? Levar a sério o negócio e falar, pô, que... Aí eu comecei a descobrir que tinha. Que já tinha umas linhas de pesquisa, de trabalhos assim sérios, independente se tinha mais, né? Se tinha um peso de correntes que eu não concordava muito, que eu estava começando a entender, por exemplo, marxismo. Mas tinha uma perspectiva fora do Brasil, nas universidades, de pesquisa nessas áreas, de intercruzamento. Vários nomes, várias áreas, né, em destaque. Ecologia humana. Aí eu fiquei, caramba, ecologia humana é isso. Aí eu comecei a buscar freneticamente. Na época lá era internet de escada. Comecei a acelerar o processo, por exemplo, de inglês, né? Que eu fui péssimo aluno, inclusive, de inglês na escola, mas depois que eu descobri a motivação para aprender o negócio, eu fui. E fui. Eu falei, cara, tem esse negócio fora do Brasil, que legal. Aí comecei a correr atrás, muito atrás, muito atrás. Aí, para surpresa de muitos, um belo dia eu recebo uma carta de uma universidade dizendo que eu não só estava aprovado, como eu teria uma bolsa de trabalho para pagar o meu doutorado inteiro, que demorou 7 anos. E aí fui para os Estados Unidos para estudar isso e fui estudar num grupo que estava debruçando nessas coisas já há muito tempo, exatamente nesse cruzamento. Aí fui descobrir que já existia esse tipo de perspectiva nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, há 50 anos. 50 anos. Os caras já estudavam, assim,
formalmente, com métodos, as inter-relações entre os seres humanos da sociedade. Várias perspectivas, várias correntes. Aí eu mergulhei nesse negócio e quando eu voltei, falei, poxa vida, pelo menos é uma parte, né, de quem eu sou, do que eu gosto de fazer, tá nisso aí, uma pequena parte. Minha vida não tá nisso, né? Tá também nisso. E Sim. aí eu me interessei bastante nisso. Só que nesse processo a cabeça foi abrindo também e descobrindo coisas que eu também não imaginava sobre ambientalismo, sobre essas coisas. E aí tô nessa, até hoje. Aí nesse processo também fui pegando uma crítica também mais sobre a questão do darwinismo e tal. Sim. E fui virando professor, pesquisador, boa parte do tempo fazendo isso, algumas consultorias aqui e ali. E acabei que nesse começo eu fui com muito afã assim, achando que realmente que as universidades eram o lugar de excelência do debate, da pesquisa neutra, pura. Doce ilusão. Triste ilusão também, né? Triste ilusão. E aí É. vi que não. E percebi que, assim, dentro dessas coisas que eu gostava de fazer, eu tinha muita facilidade em navegar nessa coisa mesmo, né? Interdisciplinar, um pouquinho de cada coisa, fazendo junções de coisas meio inusitadas. E acabei indo para essa área de ecologia política, né? Que são coisas totalmente, que aparentemente são desconexas, mas que com bastante honestidade intelectual e com os métodos certos, a gente consegue responder perguntas que podem ter interesses importantes, né? Coisas importantes. E aí, nesse processo, eu acabei percebendo isso, né? Ficando um pouco frustrado com essa questão de cancelamento, né? De agendas prontas, a priori, em todas as áreas do conhecimento. E acabei que eu falei, pô, deixa eu tentar escapar disso aqui, né? E aí não é fácil escapar. Não é fácil escapar. Então eu gosto disso, dessa coisa que cruza as áreas e tal. Então acaba também que eu me envolvi muito nessa questão de pesquisa interdisciplinar, dos métodos e tal. E aí, como um subproduto disso aí, eu comecei a perceber isso que a gente estava até conversando aqui antes da gravação, Sim. de como que os estudantes estão, como as pessoas estão, como os estudantes estão entrando para fazer os cursos meio que sem direção, né? E aí começou a rebrotar em mim uma coisa que vinha lá da infância, que é propósito e chamado, né? O que a gente está fazendo aqui nesse planeta? Aquelas velhas questões filosóficas, né? Quem sou eu? Da onde eu Quem vim? O que eu sou estou eu? fazendo aqui? Para Isso onde eu aí. O vou? Rapaz, esses que eu estou conceitos. fazendo aqui? É. E o que eu vim fazer aqui? Aí, o que a profissão tem a ver com isso? Será que a profissão tem a ver com propósito? Será que dá para coincidir as duas coisas? Dá para viver só do que eu amo, fazer só o seguir meu coração? Não, o coração é enganoso. E dá para fazer, não, vou atrás é do benefício. Eu quero é ganhar dinheiro, curtir a vida, também não. Então, essa é a minha visão. Porque no começo eu era muito idealista. Não, eu vou fazer, tipo aquela coisa de adolescente bobão. Vou salvar o mundo. Mas nada, rapaz. Não vai salvar nem teu quarto. Não arruma nem o quarto. Não arruma aquela história, vai arrumar nem o quarto. Aí hoje eu tenho essa questão, né, de ajudar jovens a se Sim. encontrarem nesse caminho, fazendo perguntas muito simples assim mesmo, desde essas coisas, né, do mercado, o que tem no mercado. Não adianta eu formar 10 mil engenheiros ah, numa ilha onde só tem coco, né? É verdade. Entendeu? Não dá. A faculdade, a universidade, ela tem que ter essa percepção da necessidade daquela sociedade, né? Exatamente. Não, ela não, ela vai ser inócua naquela sociedade, né? Ela vai, Com como você certeza. está dizendo, ela vai formar profissões que naquela sociedade não se utiliza. Uhum. Eu acho que está acontecendo exatamente isso em alguns locais, entendeu? Inchou, faculdades, universidades apareceram aí de tal forma, não é que assim, só para formar. E os jovens, por sua vez, eles também só querem se formar, mas eles não estão vendo o mercado, né, Rodrigo? Uhum. Como é que eu vou me sobressair nisso? Eles fazem muito por impulso, por moda, e não Isso. sei se é essa é a tua percepção como professor, né? O que é que tu acha disso? Sim, eu acho que aí por conta desse meu trajeto, dessa minha trajetória, chegou um certo momento que
eu comecei a me questionar e a presença de Deus na minha vida começou a arrancar coisas que estavam no meu coração que eram, provavelmente, não, com certeza, eram coisas do tipo idolatria, por exemplo, ao status, idolatria ao trabalho. Aí essas coisas começaram a ser arrancadas do meu coração. Aí, de repente, eu não vou dizer que eu me vi sem chão, mas eu falei, então por que que eu fiz tudo isso? Onde Exatamente. o Senhor quer me levar? Aí eu comecei a resgatar coisas do passado e coisas novas, novidade de vida, andar em novidade de vida. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, né? Falou, rapaz, você não está aqui para isso. Você está aqui para ajudar outras pessoas a encontrarem os seus propósitos, para não perderem tempo e para instrumentalizá-las, elas fazerem isso. E aí eu comecei a perceber que no processo de formação de qualquer profissão, por exemplo, que eu tinha passado, eu precisei aprender uma série de habilidades, competências que são, à primeira vista, invisíveis, porque o foco sempre, desde a escola, é em conteúdo. Sim, Conteúdos desconectados com a realidade e desconectados com o mercado de trabalho, com as demandas do mercado de trabalho, com a realização pessoal das pessoas também. Eu comecei a falar, pô, mas quem são essas habilidades, essas competências, falando na linguagem do pessoal? Várias, por exemplo, de comunicação. Eu falei, pô, eu só cheguei aqui onde eu cheguei porque eu desenvolvi a habilidade de comunicação. De capacidade de dar palestra, capacidade de escutar, capacidade de ler, capacidade de escrever. Como é que se estuda hoje? Como é que se aprende? Como é que a gente vai fazer agora com a inteligência artificial? Como é que a gente motiva os jovens para eles aprenderem? Porque eu comecei a descobrir que tudo que estava acontecendo na minha vida era porque eu tinha decidido aprender e pensar por conta própria. No sim. começo tinha uma grande dose de vaidade, né, de jovem vaidoso, que acha que sabe tudo. Mas eu percebi que, de fato, o que estava, o meu espírito, a coisa que tinha dentro de mim, essa condição, era, rapaz, vocês têm que pensar por conta própria. Para de ficar seguindo doutrina daqui, doutrina dali, o que o professor falou, o que estava escrito no livro. Você precisa ter conhecimento disso, mas tem que ter um arcabouço para encaixar isso. Onde se encaixa isso? E eu não tinha isso. Eu comecei a correr por fora, por conta própria. Cruzar, trazer coisas de fora, tá? Desde entender quem sou eu, por processos psicológicos, analíticos, teste de personalidade, escutar pessoas falando, né, sobre a organização do conhecimento, filosofia da ciência, como que o conhecimento se estrutura, entender a sociedade, como elas funcionam. Então isso tudo começou a me motivar a falar assim, eu tenho mesmo que ajudar quem quer a entender que é muito mais importante, que as ferramentas são muito mais importantes, que a criatividade é mais importante do que o conhecimento. Porque hoje em dia você tem um celular na mão, você tem acesso a qualquer coisa, pô, inteligência artificial agora então veio para revolucionar tudo aí. Aí o que que você faz? Qual é o propósito do cara ir para a universidade? Por que que ele está indo? Então tem um monte de gente não indo para a universidade, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente tem mais acesso a essas pesquisas, né, que eles sempre monitoram mais, tem uma quantidade absurda, por exemplo, de empresas agora que, estou aí falando para alguém que é dono de uma grande empresa, que não estão mais preocupados com o diploma. Quer saber se o cara sabe fazer. Eu Sim. vejo até isso no LinkedIn, né, esse negócio que é o Facebook aí da profissão. Não interessa que você é formado e não sei o quê, eu quero saber se você sabe resolver esse problema. Se você tem essa competência aqui para fazer isso. E aí envolve desde inteligência emocional, do cara aguentar lá se relacionar com as pessoas, Pressão, pressão, aguentar né? pressão, sabe? Se conhecer. O primeiro passo é se conhecer. E É. quando que alguém me ajudou a me conhecer durante o processo universitário? Nada. Quando que alguém me ensinou a estudar, por exemplo? Não, nunca ninguém me ensinou a estudar. Eu nunca tive um mentor, uma instrução de alguém. Ó, vou te ensinar. Vem por aqui. Eu fui aos trancos e barrancos, como todo mundo. Aí depois eu comecei a perceber que tem gente, inclusive, vivendo disso, que ensina aos outros quais são os melhores caminhos para você. E tem literatura sobre isso, né? Muita. Muita literatura sobre isso. Só que a gente não vai nela. A gente vai naquele moto contínuo ali, e aí fica essa pressão, né, na cabeça do jovem, que ele tem que. É quase que um rito de passagem, e que o cara, se ele não for para a universidade, a sociedade diz para ele veladamente, sem dizer que ele é burro, que ele é inferior.
E não é nada disso. Então a gente está vendo um monte de gente entrando na universidade, por exemplo, para fazer cursos superiores, quando na verdade podia estar fazendo um curso técnico. Ia ter muito mais empregabilidade, perdeu o rumo, perdeu o foco, perdeu o propósito. Elas não preparam para trabalhar, para enfrentar essas dificuldades todas. Desde pô, o cara sai da faculdade sem escrever, sem saber escrever, sem saber apresentar uma proposta, sem perdido, mas cheio de informação desconectada ainda, que não Sim, sabe onde enfia isso, não sabe o que faz com isso. E além de tudo, o problema das ideologias, né? Que aí é uma coisa que realmente sempre me incomodou, que é essa questão de eu vejo muito, por exemplo, gente fazendo, não, eu quero seguir e fazer pesquisa. Eu quero, pelo menos durante um tempo na minha vida aí, desenvolver aprofundar mais algum conhecimento aqui. Tal. Aí o cara vai fazer pesquisa, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado. Eu não tenho o percentual, não tenho como saber o percentual, mas eu chuto, um chute assim, de que cerca de 80% das pessoas que eu vejo em todas as áreas que eu tenho acesso não fazem pesquisa, fazem militância. é, é, Que o cara já entra para querer provar o que ele já acha que é. exatamente. Ele está invertendo a ciência, né? Não tem ciência mais. Aí por isso que é ciência na UTI. Ele quer provar aquilo que ele acredita, não é o Ele contrário. acredita. E o interessante disso aqui todos, pelo menos que eu tive a oportunidade de falar rapidamente, ou um pouco mais profundamente, seja quem eu orientei, ou gente que eu conversei, eles não têm consciência disso. A lavagem cerebral é tão É, é, profunda. é o que a gente chama de ideologia. A ideologia está na É isso. ideia apenas, né? Ele não tem convicção, mas a mente dele está cauterizada. A Bíblia Ele fala não de tem mente cauterizada. consciência. É, Paulo, ele não tem consciência que ele pensa assim. é verdade, é verdade. Ele não consegue ver. Aí você começa a descortinar ele. Eu já tive aluno, por exemplo, de pós-graduação, e não tem problema nenhum. Você pode acreditar no que você quiser, praticar o que você quiser. Agora você tem que separar. Você tem que separar. Se você está fazendo pesquisa, pesquisa para responder perguntas, sejam com aplicação direta ou alguma questão de natureza que seja mais filosófica, sociológica, que pode ter sua relevância. Pode ter. Ele foi estudar, estou dando um exemplo entre vários. Ele era praticante de uma religião específica e queria fazer uma pesquisa sobre aquela religião dele, sobre algumas coisas relativas àquela religião dele na questão ambiental. Primeira pergunta que eu fiz: você está disposto a descobrir algumas coisas que contrariam os dogmas dessa religião, os rituais, a visão de mundo que essa religião fornece, e publicar esses resultados? Ele engoliu um cubo de gelo que não passava nem na... E aí eu aceitei orientá-lo, e no final das contas foi um trabalho panfletário, como a grande maioria. Não consegue ver, não consegue se desvencilhar. Então, se o cara vai estudar, sei lá, qualquer fenômeno que você imaginar, o fenômeno da pobreza, o fenômeno do que for, ele já vai entrar com um pacote pronto de explicações sobre o fenômeno. Então ele vai fazer exatamente o contrário lá do que o Karl Popper fazia, né? Que eu acho que é um dos maiores, principais modelos, não é suficiente, mas um dos principais modelos de estabelecimento de algo que é muito importante para a sociedade, que é a pesquisa científica. Sim, Não sobre tudo, não sobre tudo. Não é qualquer assunto que a gente tem que fazer pesquisa, porque envolve muita gente, muito dinheiro, nosso dinheiro, dinheiro de imposto, né? sim. Eu acho que a sociedade está ficando acordando e ficando cansada de financiar pesquisa sobre o Que não sexo serve dos para anjos. nada. É, não serve para nada, né? Isso é para nada. Mas tem pesquisa que serve. E ela Sim, pode ser até de cunho não exatamente diretamente aplicado ali, né? sim, Para desenvolver um produto, um serviço. Eu acho que deveria ser prioritário isso, áreas prioritárias, né? Não tem condição o cara ficar estudando lá, sei lá, qualquer assunto, quando tem gente morrendo de câncer, podendo desenvolver pesquisa sobre câncer. Então tem que botar dinheiro, preparar gente para fazer pesquisa sobre o câncer. Estou dando um exemplo. sim, Mas aí o processo começou a ficar assim, sabe? Muito distante do que eu acreditava que deveria ser o processo de formação, de pensar, formar pensadores livres, de debate aberto.
contrário do que o Karl Popper ensinou, que eu acho que é o grande modelo, né? Que eu sempre falo para os alunos isso. Gente, ele é o exemplo que ele criou, dos gansos, dos cisnes, que é muito sensacional aquilo, né? Ó, a sua hipótese de pesquisa é que todos os cisnes são pretos. Aí o que que você faz? Você tem que sair pelo mundo para encontrar cisnes pretos? Não, encontrar cisnes de outras cores. Porque senão você vai fazer um viés de confirmação. Se eu sair pelo mundo baseado na minha hipótese que todos os cisnes são pretos e só procurar cisne preto, eu só vou encontrar cisne preto e vou confirmar a minha hipótese. Então eu tenho que sair buscando o contrário. Só que isso é fácil falar. Fazer é difícil, porque a pessoa chega agarrada às suas crenças. Ela já tem um Agarrada, paradigma definido, aí né? já tá ali na cabeça dela. É triste isso, né? E aí como é que você faz? E aí como é que você resgata isso? Como é que você muda o rumo? Não é simples, tem uma série de coisas que poderiam ser feitas. E o trabalho de um professor, do pesquisador que tem contato com alunos, assim tal, é um trabalho muito de formiguinha. E você está nadando contra a corrente. Porque as pessoas estão acreditando em discursos supostamente da maioria. Não, mas todo mundo fala isso. Não, mas os pesquisadores de não sei da onde, de Harvard, dizem isso. Especialista, né? Tem um Mas eu negócio não de estou nem aí se especialista. o eu não estou nem aí se ele é de Harvard ou se ele é de bolinhas azuis. Isso não importa. O que importa é atrás da verdade. São os dados, né? Os Dados dados. A verdade. É a busca da verdade. E isso é completamente dissociado, por exemplo, do número de pessoas que concordam com uma coisa ou outra. Pode 10 mil pessoas achar isso, mas um acha uma coisa e 10 mil acha outra. Esse um pode estar certo. E os 10 mil errados. Inclusive, os grandes saltos de descobertas científicas foram assim: era um certo e 10 mil errado. Né? As mudanças de paradigma. Então, esse negócio é muito sério. verdade. E isso se alastrou. Se alastrou. Então, acaba que o processo, naturalmente, acaba excluindo, né, outras visões. Eles rotulam como sendo, não, essa visão não é, não dá. Essa visão não é científica. Nossa, não, não. Eu falo, não. A sua forma de conduzir é que não é científica. Primeiro que ciência não pode explicar tudo. Sim, Não. Ela é uma. Quem apresenta isso de uma maneira incrível é o professor Olavo de Carvalho. sim. O modelo que ele Já vi. apresentou sobre isso, principalmente baseado naquela teoria que ele desenvolveu a partir de Aristóteles, que é o modelo dos quatro discursos. Ele organiza uma pirâmide. Ele mostra que Aristóteles não chegou a conectar e ele, na sua genialidade, o professor Olavo de Carvalho era um gênio, para mim o maior gênio que já pisou em solo brasileiro, mesmo não concordando com ele, com a visão dele de mundo sobre algumas coisas, de religião, teologia. Para mim, o cara é o maior gênio que já existiu. Mas não quer dizer que eu vou ficar seguindo ele também como se fosse um dogma. Ah, Olavo de Carvalho, De olho ó, fechado, né? de maneira nenhuma. Mas esse trabalho que ele faz sobre os quatro discursos, teoria dos quatro discursos de Aristóteles, é um negócio fenomenal. Porque é um arcabouço perfeito para você organizar e entender aonde está o conhecimento científico. Ele está só na ponta da pirâmide. Né? Por exemplo, a base da pirâmide desse negócio é o discurso poético. O que é o discurso poético? É, sei lá, o cara lá, o Shakespeare, que falou essa frase mais ou menos assim, né? Há mais coisas, verdades entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode conhecer. A gente sabe intuitivamente que isso é verdade. E a Bíblia diz que não existe nada que seja surpresa debaixo do sol, nada novo debaixo do sol, Isso. né? Nada. Não há nada Tudo é novo. conhecido, né? Então é um escalonamento, né? Vão passando por peneiras. Então o conhecimento científico é só a pontinha do negócio que já passou por uma série de peneiras. E uma das peneiras do meio é exatamente o discurso dialético. Não tem nada a ver com dialética marxista, essas baboseiras aí, não. É dialética de confronto dos sábios. O discurso retórico é aquele discurso uníssono, que ele só fala com ele mesmo com o objetivo de convencer as pessoas, usando argumentos, né, retóricos, de oratória, de escrita, para persuadir, independente da verdade. Ele não tem compromisso com a verdade. Quando você bota todos eles em confronto,
você está de fato fazendo uma dialética do debate. A partir daí, desse inventário dos sábios, é que você vai pensar aquelas coisas que são passíveis, que são mais verossímeis, que são passíveis de alguma verificação por meio da ciência. Então a ciência, por natureza, ela é só um pedacinho da coisa. Ela não é capaz de ver a totalidade. A totalidade é vista por intuição, pelo espírito, pela religião, pela filosofia, pela arte, pela cultura, que não precisa nada disso. Então o papel da universidade, ele é muito restrito, mas ele é muito importante. Ele é só a pontinha do iceberg. Não dá para fazer tudo. Toda ciência começa pela. A primeira coisa da ciência é a observação, né? A gente Uhum. observa um fenômeno, cria dúvidas, lança hipóteses, aí trabalhos até chegar à conclusão, né? E a conclusão chega com algumas coisas, mas muita dúvida também, né? Para se fazer outros trabalhos, né? Eu acho que Isso aí. uma boa definição de ciência é que ela é a arte da dúvida, né? Você Uhum. sempre está em dúvida. Quando você Sempre. chega à certeza, bom, aí a ciência não tem mais sentido, né? Não tem mais por que a gente pesquisar alguma coisa. Sempre é bom a dúvida, né? Eu, da época que eu me formei, eu já estou 41 anos formado. Da época que eu me formei para cá, eu tenho muita dúvida ainda do que fazer, não é? E essa dúvida é legal porque ela te leva a buscar mais conhecimento e mais conhecimento. Ou seja, essa busca é praticamente infinita, né? Porque você vai sempre querendo saber mais, né? Você Uhum. nunca pode dizer, já sei tudo. No momento que você diz isso, na verdade, você não sabe nada, né? Dizem que a graduação te deixa muita dúvida. O mestrado, ele reduz a dúvida. E quando você conclui o doutorado, as dúvidas aumentam muito mais. Aí que aumenta a coisa. Pelo menos comigo foi assim, né? Uhum. Mas, Rodrigo, me diz uma coisa. O nosso tema hoje é ciência, nós já estamos falando um pouco disso, a ciência na UTI, a crise do pensamento científico. Como é que se dá hoje essa, essa crise do pensamento científico para a universidade? Nós falamos um pouquinho dos alunos, as universidades, a direção, não é? Os donos de universidade, como é que está sendo teu contato, com conflitos são esses que tu está tendo agora nas universidades? Eu acho que não tem como escapar de uma questão de ideológica e política, não tem como escapar. Que é isso que está dirigindo, né? O processo está sendo dirigido não mais por, digamos, pelos dados. Sim, Há uma desconexão muito grande da realidade com os desejos. E aí, de novo, a gente pode usar o exemplo até da própria comunicação, né? A questão de uma mensagem, seja falado ou escrito, uma comunicação, por exemplo, nós dois que estamos nos comunicando, nós estamos utilizando signos, significados e significantes. Ou seja, nós estamos usando palavras que têm significados e têm um correspondente na realidade, sim, certo? A grama ainda é verde, concorda? sim, Então, por interesses diversos, por pressão, por interesse, por visões de mundo diferentes, as pessoas agora estão dizendo que a grama é rosa. Ou sim, então elas dizem assim, não, a grama é verde, só que o significado de verde mudou. Aí ele faz um novo dicionário. Verde é aquilo que. Então eles estão manipulando a linguagem, manipulando as coisas para criar um mundo que não existe. Um mundo que não existe, que atende a interesses, seja de cunho puramente pessoal ou de responder às demandas de um setor da economia, mas de sempre está pressões ligado a poder, políticas. né, Rodrigo? Sempre isso está Sempre, ligado a poder. sempre está ligado a poder. Ainda bem que você lembrou dessa palavra. Então tem uma questão aí que é inerente. Ela não pode ser reduzida ao poder, né? Não quer dizer que tudo se diz respeito a poder. Mas não tem como entender sem essa questão de poder. Sem entender que são pessoas que estão se mantendo ali para avançar realmente agendas específicas. E, infelizmente, na maioria dos casos, os professores, que são ali o soldado de frente, e os gestores, que muitas vezes são os próprios professores que vão tomando cargos de gestão nas Sim, universidades brasileiras, ou que ocupam os órgãos, né,
as instituições aí de comando, que nós estamos presos assim numa estrutura absurdamente engessada. É um negócio gigantesco, né? Totalmente aparelhado, muitas pessoas, né? Ministério da Educação, esse troço todo. É um negócio totalmente aparelhado, totalmente engessado, burocrático, gigantesco, uma máquina gigantesca, e que ela amarra todo mundo. A gente Sim. vive uma ditadura, literalmente. Literalmente, há muitos anos. Um programa de pós-graduação, por exemplo, no Brasil. Ele precisa passar pelo crivo da CAPES. Eu não posso, independentemente, falar assim, se tiver cliente, eu abro e vou fazer o que eles querem e o que a gente quer. Não existe isso. Você tem que seguir lá todo o ritual lá de passagem e de funcionamento do que os burocratas lá de Brasília estão dizendo. E aí o que acontece? Todos esses caras que são escolhidos para ser reitores, com raras exceções, eles são do grupo minoritário na sociedade, mas majoritário na universidade. A Então burocracia, né? É, o descompasso é até nisso, porque, sei lá, vamos dizer que 80%, por exemplo, dos professores universitários sejam de corrente esquerdista progressista. A sociedade brasileira não é assim. verdade. Então ela não representa a sociedade. Então os caras vão estudar coisa e gastar dinheiro, do meu dinheiro, do seu dinheiro, com assuntos, com temas que não são na maioria das vezes, prioritários para a sociedade. A sociedade não toma conhecimento de onde esse dinheiro está sendo gasto. E eles não querem largar o osso. Porque fica esse discurso de que, e de fato, infelizmente, por causa da Constituição de 1988, né, a universidade ela é autônoma, e aí eles interpretaram isso de outra maneira. Essa autonomia virou uma autonomia completamente exagerada, né? Tem até um documentário excelente aí da Brasil Paralelo, recente, Unitopia. Tem 2 episódios que eles tocam com profundidade nesses assuntos. Unitopia, assim, todo mundo deve assistir. Unitopia, 1 e 2 aí, Brasil Paralelo. Que a universidade passou a ser assim, uma entidade autônoma. Cada unidade é uma entidade autônoma. Então as pessoas que estão ali dentro, seja de qualquer banda, de qualquer viés, espectro político, ideológico, qualquer lado, ela vai entrar ali e ela pode criar ali uma redoma e se isola da sociedade. Ó, aqui é assim. Meu amigo, você pode fazer isso se o dinheiro vier do seu próprio bolso. Mas o dinheiro não vem do seu próprio bolso. O dinheiro vem de imposto dos contribuintes. E o imposto não é pequeno, é grande, É muito grande. é muito grande. Então nós estamos engessados nisso aí. E aí fica se realimentando, porque como a universidade tem autonomia, ela vai botar só os camaradas, né? Aí bota o camarada, bota o camarada. Sim. Entra um camarada e sai outro. E você que está ali na estrutura como pensante, como professor, como não sei o quê, você fica chapado ali, achatado. Você quer tratar a universidade como ela deve ser, diálogo aberto, Entidade pública, né? De ainda mais interesse universidade público. pública. De interesse público, você não pode. Você é marginalizado. Pô, tem casos aí que são gritantes, pô. Caso aí do professor que é bem conhecido no Brasil, do Ricardo Felício. Ricardo Felício. É. Por exemplo, Ricardo Felício, é colega nosso aí, pô. Ricardo Felício simplesmente foi exonerado de um cargo de professor efetivo, docente de pós-graduação e graduação da USP. Da USP, eu soube disso. O cara foi perseguido ao ponto de ser mandado embora. Por quê? Porque o cara começou a bater de frente. O que é bater de frente? É fazer ciência, é questionar. O que deveria ser o básico virou crime. É, Opinião virou crime. eu já vi entrevista dele, belíssima, sobre clima, né? Sobre mudança climática. O que a gente está presenciando aí, dessas mudanças climáticas, é uma verdadeira aberração, né? Aberração. Científica. Mas isso tem interesse de poder, não é? Não é? Total. É lamentável. Lamentável. Mas como é que continua na universidade? Como é que tu consegue conviver, essa convivência distópica da universidade, né? Porque eu me dobrei, mas nem tanto, né? Sim, Porque óbvio que você tem que ceder de um lado e de outro, né? Você não pode fazer tudo que você pensa na vida, né? Tá num trabalho, você tá. Existe uma hierarquia que eu tenho que respeitar. Então a gente tenta navegar nisso. Mas a minha preocupação é com o presente e com as gerações realmente futuras, no sentido de poder
ajudar aqueles que estão entrando agora a aprender por exemplo, com coisas que eu vivi, com os erros e acertos, e como navegar nisso. Eu acho que o ideal é isso, é você entrar com o foco de que evite esses conflitos, evite essas confusões. Você não vai mudar o negócio. Você tem que aprender a fazer como um colega meu uma vez, assim que eu cheguei no doutorado lá, um brasileiro estava no mesmo programa que eu estava, ele olhou para minha cara assim, Rodrigo, você é uma laranja. Eu falei, como assim? Você é uma laranja, eles vão espremer até sair a última gota. E eu penso o contrário. O estudante brasileiro ele não tem essa visão. Primeiro que ele não é espremido como uma laranja, os professores, o sistema não tiram o melhor dele, não fazem ele produzir o melhor, não fazem ele crescer intelectualmente de uma maneira realmente poderosa, deveria fazer. Aí as universidades viraram, na maior parte das vezes, um colegião, um grande colegião, e vai lá, ouve um negocinho aqui, ouve de outro ali, não tem um processo coordenado de transformar o cara numa potência. Não tem isso. Raríssimo. Quando acontece é porque o cara já veio, ele quis, ele correu atrás. Mas aí a minha proposta é o que o aluno tem essa mentalidade de fazer o contrário, entendeu? Aquela história que todo mundo fala, né? Se a vida te deu limão, faz limonada. Você vai Sim. entrar num sistema que está falido, mas o que que você vai fazer? Se você chegou à conclusão de que ainda assim é menos pior você entrar, você tem que saber como que você tira proveito. Então você tem que olhar para esse sistema e falar: o sistema é uma laranja. Eu vou espremer dele até a última gota. Como assim? Eu tenho que aprender a lidar com os professores. Como que eu lido com esse professor? Como que eu converso com ele? Por exemplo, todo mundo tem que fazer um TCC no final. Como Sim. é que eu faço disso não apenas um rito de passagem chato, inútil, irritante, estressante? Como que eu faço disso um processo de construção para mim, que vai ser importante na minha formação, para me tornar um profissional mais competente, mais isso, mais aquilo? Como é que eu escolho um orientador? Como é que eu estou na sala de aula e consigo aprender mais? Como é que eu lido com essas coisas, né? De comunicação. É usar como é que eu posso usar o sistema, ao invés do sistema me Isso, usar, né? é isso. Como é que eu posso Sem me tirar deixar ser proveito? influenciado É, demais. Como é que eu sei que mas, o que o professor está falando, eu não posso confiar em tudo? Eu tenho que ter o meu raciocínio próprio, independente. mas tu sabe, Rodrigo, eu percebi na época que eu estava na universidade que os alunos que agem assim, dessa maneira, que saem dessa bolha, saem dessa redoma, são alunos cuja família pensam igual. Eles Uhum, é isso aí. precisam usar o sistema. Então, eles são Verdade. ligados à família, então eles já vêm com o pensamento de que eles não vão se deixar ser influenciados ali. Pelo É contrário, verdade. eles vão procurar influenciar, mas É é verdade. a retaguarda da família, É isso né? aí. Por exemplo, meus pais, eles sempre me ensinaram isso, para não ir com todo mundo, porque eu ouvia minha mãe dizer, quando eu dizia o argumento de jovem, mas todo mundo lá na escola está fazendo. Ela dizia, mas não é todo mundo. Então, começava por aí. Minha mãe, meu pai, eles me orientavam de que o que é legal é o conhecimento. Dinheiro não vale, bens, patrimônio não valia, valia conhecimento. É Eu isso aí. estudei numa escola batista confessional só a minha vida toda, 12 anos estudando, e nós não tínhamos grandes posses, mas também não éramos tão pobres assim. Minha mãe investia tudo em educação para gente. Na verdade, não era educação, instrução, que a educação a gente tinha em casa e na igreja, quando a gente frequentava. E eu via os meus colegas, no segundo grau, a gente cobrava da escola que ela trouxesse profissionais para que a gente tivesse uma ideia de como era o mercado, quem escolher, porque até 17 anos ninguém sabe o que vai fazer na vida, né? Então, nós começamos a cobrar da escola a presença de Olha alguns só. profissionais, né, daqui de São Luís, não era buscar fora, eram pessoas que atuavam no mercado aqui, exatamente para a gente ter uma opção, de dizer eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, embora isso não definisse, mas a gente queria ter uma noção. E hoje que a gente vê são os jovens completamente alienados, sem propósito. Quer ver uma coisa que eu observo bacana?
Eu nunca vi um jogador de futebol de sucesso dizer que ele não gosta de fazer o que ele faz, Uhum. porque ele vem trabalhando isso desde criança. Ele tem um propósito de ser um profissional de Isso aí. futebol. E a família, muitas das vezes, incentiva. Então, quer dizer, é algo que é ligado diretamente, né? Todo jogador de futebol vai dizer, eu gosto disso, dá ganho muito dinheiro com isso. Uhum. Alguns, nem todos, mas o que a gente vê em relação aos jovens que vão para a universidade, muitos ficam trocando até de curso, porque eles não sabem nem o que querem. Né? Eles veem sem um propósito de vida, sem nenhuma perspectiva, eles querem fazer. E muitos se orgulham de dizer assim: eu me formei, peguei o canudo, entreguei para meu pai, porque não era isso que eu queria. Eu quero ser mesmo É, programador de jogos. Né? é isso Então, aí. é uma coisa assim, isso precisa ser repensado nessa tal de educação construtivista que não serve para absolutamente nada. Mas, Rodrigo, eu estou vendo aqui na sua atuação, você tem trabalho sobre a pobreza e o meio ambiente. Qual a Sim. relação desses dois temas, pobreza e meio ambiente? Como é que a gente pode entender Então, isso? como eu te falei, eu sou um cara muito eclético, né? Eu fico passeando em muitas coisas, já tentei contribuir em muitas áreas assim que foram aparecendo em mim. Essa conversa aí já é um pouco mais coisa do passado, mas é um passado recente. Sim, Inclusive, eu cheguei a avançar um pouco nisso durante o próprio doutorado. Aí depois retomei para pensar um pouco mais e acabei conseguindo publicar algumas coisas, falar algumas coisas bem interessantes, assim, que eu achei que foram bem revelação mesmo, assim, de Deus. E da pesquisa, do esforço, né? De estar no campo, observando, estudando, vendo um monte de coisa. Aí sai aqueles, né? Aquelas coisas, aquelas fagulhas. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que a maioria das explicações da relação entre o, ju- o mundo e a condição econômica, por exemplo, da questão ambiental, com a riqueza ou a pobreza, ela ignorava uma coisa que eu descobri, que era bastante paradoxal. Quando a gente fala assim, poxa, aquele país ali é muito desenvolvido, tem muita riqueza, produz muito serviço, muita riqueza. Normalmente isso acontece às custas de algum desenvolvimento que implica em uso de recursos naturais, transformação de recursos naturais nesses benefícios. Então há uma relação. Um país se desenvolve e acaba que, digamos assim, se eu for separar essa visão muito preto-branco, o que a gente chama de natureza, ela vai diminuir. Então, se eu for sim, falar bem assim objetivamente, se eu for na Alemanha, a quantidade de florestas é bem menor do que no Brasil e não é à toa, proporcionalmente. Até nos sim, próprios Estados Unidos. Então, é tipo como se fosse um preço a se pagar, muitas vezes inevitável, de uso de recursos naturais, para se chegar a um nível de desenvolvimento. Agora, na visão, essa visão que dominou as mentalidades, as pesquisas, por exemplo, uma visão marxista, ela vai dizer que a pobreza é fruto do desenvolvimento do capitalismo. Vai dizer que a pobreza é um subproduto da riqueza. Hoje eu sei que é um absurdo esse raciocínio. O contrário. Na verdade, é o contrário. A única forma das pessoas saírem da pobreza é gerando riqueza. A única maneira. Não é um subproduto. E quando você vai pensar nessa questão do ponto de vista do que a gente chama de natureza, então eles acham que a pobreza sendo fruto do desenvolvimento capitalista, ela é fruto da exclusão, ela é desigual, é injusto. Então, é como se fosse assim: ah, o pobre mora naquele lugar ali porque ele foi empurrado para ali, ou porque ele sim. foi esquecido ali. Desenvolveram um outro lugar às custas dele, do trabalho dele, da presença dele. Então, isso aqui é um jogo de empurra e o pobre ali ficou para escanteio. Existe uma certa dose de verdade nisso, mas não existe uma causalidade perfeita entre uma coisa e outra. Existe alguma relação. Mas não posso partir dessa hipótese de que isso é verdade sempre, e portanto eu vou só provar lá que sim, ele está ali porque ele é pobre, e aí vem uma outra questão, que durante muito tempo apareceu nessa discussão, assim, olha, aquele ambiente ali, aquele país, Jamaica. A Jamaica tem um altíssimo grau de poluição das águas, ou dos solos, ou do ar, ou de desmatamento, ou o Brasil.
Por quê? Porque a pobreza causou aquilo. Porque o pobre foi lá e degradou. Porque não soube usar o recurso. Então tem essas duas visões que predominaram. Uma de que o pobre é o causador, porque ele vem com um pacote cultural que não vai saber usar os recursos naturais. Ele vai jogar o lixo, ele vai desmatar, ele não quer saber, ele não está preocupado com questões ambientais, ele não quer saber do mico-leão-dourado da baleia. Se ele tiver que ir lá e desmatar para plantar, ele está passando fome, ele vai lá e faz. Tem essa visão. E tem a visão de que o fruto do desenvolvimento gerou pobreza. Então, as duas são extremos. Uma é uma visão, digamos assim, muito liberal, de uma interpretação muito errada da economia, né, que o pobre vai causar. E outra é uma visão ao contrário, marxista, que vai falar que o pobre sempre é o coitado, é sempre uma vítima, um coitado, Sim, que sim. também é uma visão completamente absurda. Uma outra coisa que colocaram, só para completar, é a cultura do Brasil, uns 50 anos para cá, de que o empresário é culpado pela pobreza também. Ele É explora isso, o é isso aí, pobre, né? é E isso que aí. o empresário é que é responsável pelo aumento da inflação. É isso aí, Quando, na é um verdade, a absurdo. inflação, economicamente, a inflação é o aumento do preço é o resultado da inflação. Agora, quem controla a inflação é o governo. O Uhum, governo que gera a inflação, não é o empresário. Então, isso é exatamente. uma visão errada. Mas eu te perguntei isso porque a gente conversava antes sobre a tua visita, conversando com pescadores. Tu sabes que aqui no Maranhão, o nosso litoral é chamado Reentrância Maranhense e é um excelente berço de cultura de mariscos, de ostras e tal, de camarão. É o melhor litoral justamente por causa dos manguezais, né? Uhum. Aqui tem 4 biomas no Maranhão. Agora, eu te pergunto, sendo que aqui no Maranhão é o melhor ambiente para criação, para pesca e tal, e o nosso IDH é o menor do Brasil. Um, das 100 cidades mais pobres do Brasil, pelo menos 20 estão no Maranhão. Inclusive, eu visitei uma, que é o menor IDH do Brasil. A pergunta é, com base na tua pesquisa, pobreza e meio ambiente, até quando até quando as pessoas que moram nesse ambiente podem suportar essa pobreza em nome de uma preservação Então, de você meio acabou ambiente? completando. Que bom que você falou isso, que você acabou de falar exatamente o terceiro pé que eu ia completar. Que é exatamente isso. Dessa relação inversa, que as pessoas não percebem, que é a conservação ambiental dependendo da pobreza. Que esse que é o elo que eu percebi durante eu iniciei a perceber isso nos estudos de doutorado. Que eu percebi que as populações tratadas como tradicionais, né, na verdade, em maior parte dos casos, são pobres, pobres que estão no meio da floresta ou que estão no manguezal. Mas como é feio chamar de pobre, ninguém quer ser chamado de pobre, né, a pessoa só quer ser identificada de pobre na hora de pegar lá o benefício do Bolsa Família, porque Sim. isso gera uma identidade negativa, né, na pessoa, ser pobre. Então ela prefere ser identificada como marisqueiro, como quilombola, Quebrador de como coco? quebrador de coco. Mas só que ela vive muitas vezes numa condição realmente de pobreza. Ela está sendo limitada exatamente por esse ambiente que ela vive. Por quê? Porque ela tem que atender às demandas de uma política e de uma lógica de conservação da natureza que é global, que vem de Sim, cima para baixo. Ela tem que desempenhar um papel de como sendo o protetor da natureza. Ela tem que ser vista pelos gestores, pelos burocratas, pelos pesquisadores, pelos professores, pela sociedade como um todo, como aquela pessoa que vive em harmonia com a natureza. Então sim, a ela é alijado, é negado o direito dela seguir um outro caminho, escolher fazer uma outra coisa. Ela não pode chegar assim, ó, vamos fazer uma proposta aqui agora entre nós de cunho privado ou com parceria público-privada que seja, e vamos ter que necessariamente diminuir uma parte desse manguezal, porque vamos ter que construir indústria de beneficiamento aqui de caranguejo, sei lá o quê. Vamos tomar o controle desse negócio e vamos vender caranguejo lá para a Noruega, que está pagando mais do que vender aqui para o restaurante São Luís.
Isso é mal visto no Brasil. Ganhar dinheiro, se tornar independente e sair desse status, desse imaginário de que você precisa ocupar um lugar como protetor da natureza, como um indígena que vive em harmonia com a natureza, isso é um crime no imaginário brasileiro. Indígena tem que andar pelado na floresta. Se ele comprar um carro 4x4 e meter uma televisão lá, um celular, ele deixou de ser indígena. Ele não pode fazer isso. Ele tem que... Só que quando ele abre mão desse negócio, ele está fazendo isso criando um benefício para o mundo inteiro, pelo menos do ponto de vista do discurso ambiental. A floresta ficou em pé, o manguezal ficou em pé, porque criou serviços ambientais, protegeu a natureza, que óbvio que tem seus benefícios. Só que existe essa equação inversa, que aonde há maior IDH, foi exatamente onde a natureza passou por um processo de transformação, através da Sim. técnica e da cultura. Então essa relação é o contrário do que eles dizem. Então aonde há muita natureza, existe inclusive numa escala, se você pensar numa escala de planeta, você vai encontrar ali bolsões de pobreza exatamente onde tem muita natureza. Onde você vai encontrar o IDH mais baixo é exatamente onde tem muita natureza. Por quê? Porque a natureza em si só, por si só, sem ser tecnificada, ela não gera riqueza. Ela não é Ela não serve automaticamente para nada, né? nada. Ela não A gera não riqueza. ser que ela seja de interesse de outros países, né? Isso aí. Conservar para que outros explorem, né? Ela gera É o que pobreza. parece. Ela gera Pobreza pobreza para aquela local, comunidade. Exatamente. pobreza local e benefício global. Exatamente. Então os caras querem o quê? Que eles querem que congele o negócio, congela tudo, porque isso vai gerar o quê? Uma série de coisas. Primeiro, que diminui a competição, por exemplo, do país, a nível de país com outros países. Por exemplo, agronegócio. Congela tudo, não pode mexer em nada. Começa a dizer que o agronegócio é horrível, é péssimo, que acaba com a natureza. Por quê? Porque você congela e não compete com os competidores, com os grandes players do exterior. Ninguém quer ver um país pobre ou os pobres de um país se desenvolvendo e se tornando consumidor como eu sou. Eles querem continuar comendo queijinho suíço lá, Exatamente. pegando um aviãozinho e indo ver a florestinha ou o manguezal, quando bem Como um eles, zoológico, né? Como um zoológico. como bem eles couber. Na hora que um borrachudo começar a morder, ele vai para casa no ar-condicionado comer sushi. É verdade. Uma coisa Então, essa é a lógica. Uma coisa interessante, Rodrigo, é que o chocolate suíço, por exemplo, na Suíça que eles fazem o melhor chocolate, lá eles não tem chocolate, eles não tem pé de cacau. Não tem, mano. É uma Cacau- coisa maluca isso, né? É impressionante. É isso aí. Ele não Então tem essa cacau. inversão é louca. O cacau vai do Brasil ou das Antilhas para eles, para fazer o melhor chocolate do mundo. Que Impressionante. loucura. Rodrigão, nós vamos fazer um intervalozinho, só para a gente beber uma água e passar algo aqui. A gente volta daqui a 5 minutos. Tá bom, Rodrigo? Um Beleza, minutinho maravilha. só. Abração. Um sonho para se tornar realidade exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil.
oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Ok, pessoal, voltamos aqui com o professor Rodrigo Pena e com os nossos patrocinadores, Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. São mais de 35 mil quilômetros de rede, 100% fibra ótica, presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. A número 1 em fornecimento de internet. A IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, especializado na prestação de serviços médicos e hospitalares nas esferas pública e privada, Céu Dental, clínica odontológica, e a CB2Go, a melhor cafeteria de São Luís, localizada no Renascença. Peça pelo iFood ou pelo WhatsApp 98 3210 1032. Deixa eu ver aqui. Está me ouvindo, Rodrigo? Estou ouvindo bem. Beleza, então. Rodrigão, agora nós vamos falar um pouquinho do congresso que nós faremos aqui no Maranhão sobre TDI. Como foi teu contato com a TDI? Então, como eu estava falando antes, desde pequeno, o primeiro assunto assim que me comoveu a querer investigar, me criou um certo conflito interno, foi essa questão da criação e evolução.
porque eu me graduei em ciências biológicas, né? E obviamente, você é doutrinado ali para não questionar o processo evolutivo. Ele é tomado como sendo um processo que é óbvio que evoluiu, é, tudo é fruto da evolução, né? Tudo que existe de seres vivos na natureza é fruto da evolução. No máximo ali é discutir um pouco como que aconteceu, a velocidade que aconteceu, mas aconteceu. E aí eu fui confrontado com a palavra de Deus, dizendo que o mundo tinha sido criado em 6 dias e que o ser humano foi criado pela boca de Deus, pelo verbo, pela palavra, a partir do pó da terra. E isso parecia uma ficção científica absurda na minha cabeça, né? Quando eu comecei a ouvir isso, falei, pô, isso é loucura. Tem um maluco, que é um doido, que vai acreditar numa fantasia dessa. Aí o tempo foi passando e eu descobri que depois de muito estudo e pensar por conta própria, que maluquice é o contrário, que foi exatamente o que aconteceu, que Deus criou tudo a partir do poder da sua palavra, imediatamente, sem processo evolutivo. E isso não cheguei a essa conclusão pela fé. Eu cheguei a essa conclusão por investigação, por ler muito, estudar muito, pensar muito. E o que aconteceu? Eu tinha isso guardado dentro de mim e eu achava que eu estava meio sozinho. Ouvia uma pessoa ou outra, né, falando aqui e ali. O primeiro contato que eu tive foi com um livrinho fininho do professor, um professor chamado Professor Cristiano. Meu pai me deu esse livro, que era de um amigo, um livrinho pequenininho, falando de criação e evolução. Aí eu comecei a falar, caramba, rapaz, tem gente falando sobre isso. Eu não estou maluco, não estou tão maluco assim, não estou sozinho. Mas o conflito estava ali instaurado. Eu precisava investigar, investigar, investigar. E aí, no final da universidade, né, da graduação em ciências biológicas, eu já estava convicto que a evolução era uma farsa. Convicto, totalmente convicto. Que era uma farsa, mas eu não tinha totalmente os elementos aí da Os argumentativos. argumentos também, né? Não tinha, assim, não estava totalmente seguro. Mas eu estava certeza, sabe quando você tem certeza, assim? O negócio está dentro de você que você tem certeza. E não fechava a conta, não tinha como. E aí eu fui nesse processo, criando minha biblioteca particular. Sempre foi um assunto paralelo, nunca trabalhei com isso, com pesquisa sobre isso. O pessoal sempre, inclusive, cheguei a fazer estágio em Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em departamento de ecologia, tudo sempre baseado em teoria da evolução. Fiz estágio, Museu Nacional, Rio de Janeiro. Fiz estágio, UERJ. Mas chegaste a levar essa discussão para lá? Não, né? Não, eu Não só dá. ouvia, Sim, só ouvia não os caras dá. falando. E era engraçado ouvir as falas dos caras, porque é, era isso. Era assim, tipo, dogmático mesmo. Não tem mais o que discutir. Eles aceitavam cegamente o negócio. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. E como eu nunca fui desse estilo, de aceitar nada cegamente, graças a Deus eu sempre fui rebelde. Me classificam, sabe como? Difícil. Paulo é difícil. Difícil é aquele que você não consegue dominar, né? É difícil. Se você não consegue formatar, não consegue dominar, aí você se torna difícil. Isso. Mas só Aí, para ilustrar, vamos lá. aí se você perguntar para a pessoa assim, não, tudo bem, você acredita nesse negócio, agora me diz por que você acredita nisso. Aí a pessoa, porque é assim, porque os cientistas dizem, não, não importa o que os cientistas, eu quero saber por que que você acredita nisso. Me dá argumentos por que que você está falando a verdade. A pessoa não sabe. Eu comecei a perceber isso. Quando eu invertia, que a gente fica sempre na posição de defesa. Ah, eu sou. Não, 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 inverte. Por que que você acha isso? A pessoa não sabe. Aí eu comecei a ver isso, que era tudo Papo furado. papo furado, tudo sem base, sem solidez, tudo uma crença, uma religião, quase que uma religião. Isso foi avançando, avançando. Comecei a criar uma biblioteca particular sobre isso. Comecei a comprar livros fora do Brasil, não sei o quê, vi que esse negócio já estava muito avançado fora do Brasil, principalmente. Nessa caminhada, descobri, obviamente, lá atrás, Adalto Lourenço. Aí, tempo depois, lá por 2014, eu acho que foi 2014, sei lá como, não me lembro agora, eu ouvi falar do Marcos Eberlin, alguma coisa.
Aí eu ouvi aquilo, falei, rapaz, não, eu tenho que entrar, eu tenho. Aí eu fiquei assim, extasiado, fiquei feliz demais. Falei, caraca, meu Deus, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente já tinha sido criada por ele. Negócio ainda meio rudimentar, era uma coisa, só um site ali que as pessoas iam entrando e dizendo que pertencia. Aí eu botei lá meu e-mail, uma lista daqueles tinham de e-mail. Aí um belo dia recebo uma mensagem na lista de e-mail deles, que estavam chamando por uma publicação para ver se selecionar trabalhos que quisessem contribuir com alguma coisa a respeito desse debate. Aí eu fiquei doido. Aí entrei em contato com o Marcos Eberlin, ele me respondeu, eu consigo produzir um trabalho sobre isso. E a partir de então eu comecei a me aproximar do grupo, ao ponto de hoje eu sou parte da Sociedade Brasileira, né? Estou na diretoria atual. Estou na diretoria da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. E como eu já era professor, estava acostumado a falar, não sei o que, gosto desse negócio, gosto de pensar livremente, gosto de montar esse tipo de coisa, me chamaram, me deram a oportunidade de ser palestrante, né? De ser um dos palestrantes. Sim, E aí a primeira palestra que eu fiz nesse movimento foi uma palestra sobre beleza. Comecei a perceber que o fenômeno da beleza, a existência da beleza, era uma das pedras no sapato gigantesca, intransponível, à teoria de Darwin. E aí eu apresentei esse trabalho, depois comecei a desenvolver outras coisas. sim, Mas esse foi a porta de entrada. Aí entrei em contato com o Marcos, né? Depois comecei a conhecer o pessoal, aí fiquei muito amigo do Carlos Júnior, até hoje. Aí cheguei a fazer alguns programas nossos aí da TDI, da Liga, gravar algumas coisas. E comecei a me envolver muito nisso, muito. Eu não me envolvi mais porque não tem como viver disso. Não tem sim, como financeiramente viver disso, senão eu teria entrado mais profundamente ainda. Eu não posso, tenho que equilibrar com outras coisas, né? E também esse não é só meu interesse, eu tenho interesse em outras coisas. Então hoje eu estou meio dividido entre isso, de interesse, a questão, né, que é o que eu faço na universidade, que eu gosto, principalmente a parte de ensinar, né, a questão de métodos, e a ensinar a raciocinar, como é que a gente faz, entende a relação de ser humano e natureza, né, por várias perspectivas, é o que eu mais faço na universidade. E essa coisa que eu estou fazendo agora de mentoria de alunos, de ajudar os alunos a se entenderem, se descobrirem e tal, e aprender essas ferramentas. Então eu entrei por aí. Sempre fui apaixonado por esse negócio. Um assunto, assim, um dos assuntos que mais sempre me chamou a atenção. Eu acho incrível. Por quê? Por causa das implicações, por causa do efeito que isso trouxe para a sociedade. Como que a mente de uma pessoa que acredita nisso é diferente da que não acredita. Como é que as pessoas estão sendo enganadas, facilmente enganadas, porque à primeira vista é uma teoria linda e simples que resolve tudo. Só que no pacote, queiram ou não, ela exclui Deus. Ela não precisa de Deus. Mas eu não passei a aderir a essa teoria porque ela exclui Deus. Como se fosse, não, eu estou aqui querendo esse consolo, então eu não posso. Eu tenho que botar Deus na parada, senão eu fico mal. Não, não é por isso. É porque não faz sentido o negócio. É um absurdo. É a teoria mais estúpida da face da Terra. Só que ela, ao mesmo tempo, é a teoria que mais engana, porque à primeira vista ela parece que ela te apresenta todos os elementos suficientes para você explicar tudo. E, Coisa linda, olha que e ela coisa foi simples. trabalhada, né, Rodrigão? Ela foi muito trabalhada na mídia, na cultura, Muito, na ciência, foi muito trabalhada, não é? muito. E agora, pelo simples fato de que se dizia que a criação era algo religioso. Isso. A gente tinha que tirar essa ideia de religião e que na Bíblia não tinha nada de ciência, era pura religião. Foi. Quando a teoria do design inteligente vem desvendando isso, dizendo que, pelo contrário, a Bíblia tem muita ciência e pouca religião. O Uhum. problema é que quem fala isso é a própria Bíblia, Isso. não é outra pessoa de fora. Isso atingiu a estátua da adoração do darwinismo, que tem um pé de barro, como aquela estátua lá da Babilônia, no pé. E Foi. a coisa está desmoronando. Quando eles dizem que a Bíblia não tem ciência, pelo contrário. É como se eu lesse um trabalho que eu não entendesse nada do trabalho. Não quer dizer que o trabalho não preste, científico. Uhum.
não é? Agora, eu tenho que ser crítico para dizer, aqui é científico. Então, isso tem desmoronado toda a teoria do darwinismo. Mas, enfim, e aí, meu irmão? O que aconteceu depois disso? Pessoalmente ou na teoria? Na teoria, quando tu tiveste contato com o Marcos, começou a publicar trabalho lá e teve que fazer trabalho paralelo, aí tu tiveste no quinto congresso agora? Não, Tive, tive. tu estava no quinto Palestrei, congresso. palestrei, Ah, eu palestrei. vi, eu vi, eu vi, eu vi, só para confirmar. Ainda Mas não aqui saiu a palestra ainda online, não não, mas saiu, esse aqui é um negócio. Rodrigo, mas nós te convidamos para participar do segundo Congresso Maranhense da Teoria do Design Inteligente. Você está confirmado. No final, você vai fazer para mim uma chamada para quem estiver assistindo essa entrevista aqui, a sua confirmação. E eu recebi a informação que você vai participar do Masterclass Tudo sobre Evolução Teísta, o caminho para o ateísmo, junto com Carlos. Olha esse time aqui, Carlos Júnior e Marcos Eben, vocês três, nesse Masterclass. Né? maravilha. Então ia ter uma palestra tua com o nome Quem ri por último, ri melhor, porque o humor refuta o darwinismo, e a segunda palestra com o tema Como Darwin explica a beleza da vida, que é essa que nós estamos falando. Bom, sua participação está confirmada no segundo Congresso Maranhense, certo? É. Então faz para mim uma chamada, para quem estiver assistindo, participar desse congresso aí. Vai lá. Pessoal, alegria demais estar aqui falando com vocês. Vocês não podem perder o segundo Congresso Maranhense sobre a teoria do design inteligente. É imperdível. Não trata-se de religião, trata-se da ciência que mostra que a razão e a fé andam de mãos dadas e que existem muito mais evidências a favor de que existe um criador de todas as coisas. Você pode acreditar no criador que você quiser. Nós temos, obviamente, um candidato preferido, porque nós sabemos que, por questão mesmo de evidências, a coisa é gritantemente o Deus que criou todas as coisas. Mas a teoria do design inteligente, ela está preocupada em mostrar realmente as bases da ciência. Como é que a gente, observando os processos da natureza, como é que a gente vê ali que tem, evidentemente, a mão de um criador, e como que o processo evolutivo, lento, gradual, sucessivo, aquela história que todo mundo já sabe, como que isso é impossível. E quais as implicações de você continuar agarrado numa teoria que já não funciona, que não consegue dar conta do recado, e por quê? Você tem que se questionar, por que que você ainda acredita nesse negócio? Então, venha para o Congresso, que ali a gente vai estar conversando sobre essas questões com, comigo, com Marcos Eberlin, Carlos Júnior, outros palestrantes aí, que já estão nesse assunto há um bom tempo. E a gente está muito convicto há muito tempo de que não importa o que venha sobre nós, o tipo de reação, a gente está em busca da verdade. E a verdade, você pode ter certeza que ela é a teoria do design inteligente. Então, não Beleza? perca esse congresso. Beleza. Rodrigo, a tua primeira palestra é Quem ri por último, ri melhor. Porque o humor refita Darwin. É verdade que só nós, seres humanos, temos humor. Nós Com certeza. rimos, nós fazemos piada conosco, rimos disso, né? E somos o único ser que tem palhaço, né? O palhaço é o senso de ridículo, né? A gente consegue rir das palhaçadas e leva aquele elemento ao ridículo. Por que que o humor refuta Darwin? Só rapidamente, não vamos. Olha, eu acho que o primeiro motivo está baseado na questão do que o ser humano é o único que possui linguagem abstrata, linguagem simbólica, e isso é uma característica que não faz parte do kit de sobrevivência darwinista. Porque qualquer coisa que você for analisar, se você fizer esse questionamento inicial, tem que fazer dois questionamentos. Esse assim, bem, essa característica que existe em algum ser vivo ou no ser humano, ela tem alguma função de sobrevivência? Não. Então você já começa a ficar com 10 milhões de pulgas atrás da orelha. E outra questão que você se pergunta, que eu me pergunto, é o seguinte: qual é o propósito do ser humano, mesmo que não houvesse
evolução, ou que houvesse, não importa, qual o propósito? Por que que a gente faz isso? Qual o sentido de alguém fazer piada, por exemplo? Qual o sim, sentido? Fora até da própria questão evolutiva. Se a gente parar para pensar, qual é a função evolutiva, qual é a função adaptativa do sujeito fazer piada, ter humor? Não tem explicação nenhuma. Ah, não, porque o cara conta a piada porque assim ele vai conquistar mais meninas. As meninas vão gostar dele e aí ele vai passar o gene para frente. Não tem propósito. é, Então você não consegue explicar nem a origem disso e muito menos a função. E a teoria da evolução, eu sempre falo isso, ela cria uma aparência de que ela explica tudo. É a teoria mais ousada que eu conheço na face da Terra. Por quê? Porque a maneira como ela é formulada, ela se coloca numa posição de que ela tem a obrigação de explicar qualquer fenômeno. Qualquer fenômeno que seja de natureza biológica ou que tenha uma dependência de um fenômeno biológico, por exemplo, a piada, ela só pode existir a partir de um ser que tenha cérebro, que tenha linguagem. Ela não vai sair uma piada de uma pedra, certo? Ou de um rio. Vai sim, sair de um ser humano ou, sei lá, de um macaco. Será que o macaco faz piada? Será que eles têm humor entre eles? Não, não tem. Então, depende da estrutura biológica, de tudo que está conectado na estrutura biológica. O que significa dizer o seguinte, que que a existência do humor ou de qualquer outra coisa, ela precisa necessariamente ser explicada pela teoria da evolução, obrigatoriamente. É como se fosse uma engenharia reversa. Se é um processo que sai de seres biológicos, o ser humano não é apenas um ser biológico, mas ele é biológico também. Se sai de um ser biológico, é a biologia, porque é uma redução, a teoria de Darwin reduz toda a explicação à biologia. Então eu tenho que encontrar na biologia, seja no nível molecular, no DNA, o que for, eu tenho que encontrar a origem e a explicação para existir o humor. Então, qualquer coisa que existe na face da Terra tem uma conexão com a biologia, tem que ser explicada pela teoria de Darwin. Por isso que é a teoria mais ousada, mais abusada da face da Terra. E, obviamente, você não precisa fazer um doutorado em Oxford ou em Harvard para saber que, né, uma criança de 6 anos de idade vai saber que não existe explicação materialista. Não existe uma explicação biológica para a existência do humor. Não sim. tem como. Você não vai encontrar nenhuma É um gene, um gênio, o rastro ali evolutivo. Ah, é, no começo os macacos contavam piadas fracas. Aí aqueles que contavam piadas mais fortes começaram a se dar bem no bando, e aí é, passou o gene para frente. Aí o cérebro, porque o macaco contava mais piada, tinha um hipocampo mais desenvolvido. Meu Deus do céu, é tanto absurdo. É tanta pressuposição do nada. é. Mas eles Isso, usam qualquer artifício para tentar explicar, né? qualquer Eles coisa. são capazes de dizer que um cometa bateu na Terra, os macacos não faziam piada, a É isso, explosão causou isso em um macaco e ele evoluiu, que nem é isso. o planeta dos macacos, que um cara falou, um macaco falou, e pronto, a partir daí o cara, todo mundo falou. É É porque uma eles loucura. partem, por causa disso, daquilo que a gente falou no primeiro bloco, que eles partem da premissa que a teoria é certa. É, Então, tudo que eles observam, toda a observação da realidade, da natureza, ela necessariamente é resultado desse processo, porque o processo vem antes da descoberta. é. Aí E o eles vão processo jogando coisa para dentro, né? é isso. Vão enchendo a linguiça ali, vamos dizer assim, para tentar explicar dentro da teoria aquele fenômeno, né? É isso, é uma visão É, de mundo a priori, antes da observação do fenômeno. é, Ela é a explicação de qualquer coisa. Não, porque é assim. A Mariana Sá sempre fala isso, né? Que virou conclusão de tudo. sim, Por que eu que isso é assim? entrevistei ela. E a conclusão é essa. Então, tanto a hipótese como a conclusão são a mesma. É isso por causa disso que vai dar nisso. É isso porque disso que vai dar nisso. Por que que a gente está conversando aqui agora? Ah, deve ter alguma razão evolutiva aí. É. Eu Não não sei sei qual o que é, mas deve ter. é, mas é porque se o ser humano é fruto da evolução, a gente está evoluindo, nosso cérebro, sei lá por quê, um dia a gente vai explicar. É, verdade, verdade. Mas é o que a gente conversou, cada dia mais piora para eles, né? Pior. Ao tentar explicar, piora. Aí que complica, porque eles vão inventando coisa.
Atualmente eles querem colocar a Terra como 26 bilhões de anos, né? Era 13, passou para 26, e enfim. Eu quero saber, porque eles acham que o tempo pode resolver qualquer coisa, né? O tentativa e erro, uma célula, enfim. Mas vamos para frente. Ok, Rodrigão, foi um prazer conversar contigo, meu irmão, Prazer né? também. Muito bom. Alegria. A gente vai se encontrar aqui, tá? Vamos orar. Ore por esse congresso. Nós já fizemos o primeiro, né? Esse é o segundo. A luta não é fácil, meu irmão. A luta não é fácil. Saiba que é muito difícil a gente estar fazendo isso, não pela nossa dificuldade, mas as pessoas entenderem. Eu tenho que explicar que isso não é um evento religioso. Eu acho que um hotel já desistiu justamente porque eles pensavam que era religioso, né? Mas estamos conseguindo, estamos transpondo barreiras, né? Está sendo legal por isso, né? Eu costumo dizer que Deus abre portas, não interessa quem fecha, né? Deus abre portas. E isso tem sido legal. O primeiro não foi fácil, esse não vai ser fácil, mas nós vamos fazer se Deus quiser. Tá bom, meu irmão? Muito bom. Agradeço o seu tempo disponibilizado para nós, não é? Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus filhos e que lhe proteja, não é? Dados as condições que nós vivemos no mundo atual. Mas creio que Deus tem nos sustentado. Tá bom, meu Amém. irmão? Mesmo para Suas vocês. considerações finais. Faça. Consideração final que eu tenho é essa, que a gente precisa saber que a gente tem um propósito. Quando a gente aceita, por exemplo, a teoria de Darwin, essa teoria automaticamente elimina o propósito. A gente não pode aceitar, com base nas evidências atuais, contemporâneas, científicas, que nós somos fruto desse processo material aleatório, ao acaso. Quando a gente observa que dentro da gente mesmo, a gente tem uma voz gritando dentro da gente, por uma necessidade de sentido, de significado. E é mais uma evidência poderosa de que a gente está em busca de alguma coisa que transcende a gente, que não está em nós. E que nós somos muito, muito, muito mais do que um simples aglomerado de células que conversam. O próprio fato de a gente observar que nós somos um aglomerado de células e moléculas já deveria nos deixar estupefatos, maravilhados. Quando você olha, por exemplo, o nascimento de uma criança, né? O filho, o neto, você fala, meu Deus, saiu um pedacinho microscópio de mim, juntou com um pedacinho microscópio da minha mulher e virou um outro ser humano. Como que alguém pode estar cego ao ponto de observar essas coisas que estão no cotidiano e achar que isso aí apareceu simplesmente porque existia matéria inerte que interagiu com a outra e que o tempo foi passando por um processo evolutivo de seleção natural e mutação, gerou seres que estão agora falando sobre isso. E sem evidência sobre isso. Simplesmente porque te contaram essa história da carochinha de uma forma tão bonitinha e perversa que você foi lavado cerebralmente e acha que isso aí é o suficiente. E isso tampou a sua visão, tampou a sua capacidade de observar por conta própria. Porque você tem dentro de você também uma voz, um poder aí, que está gritando aí dentro, falando: observe, pense sozinho, pense por conta própria. Se você fizer isso, olhar para dentro de você e observar o entorno, a vida, o mundo, imaginar que a gente está numa bola, num planeta flutuando, isso aí é uma coisa muito além. A gente não tem capacidade de entender a realidade é muito além de nós. Só que o que a gente consegue observar, se a gente for honesto, é que não é possível que a vida exista como ela existe se não tiver propósito. E o propósito, tudo que tem propósito, ele vem de uma mente intencional. Não existe propósito desconectado de intenção. E só pode ter intenção quem pensa. Quem pensa, então, quem estabelece propósito, ou o propósito está em nós ou ele foi colocado em nós. E se o propósito nasceu de nós mesmos, dessa interação, isso por si só já refuta qualquer perspectiva materialista. Como é que poeiras, átomos vão se unir e a partir daí gerar linguagem, propósito? É um absurdo. Então não cai nessa lorota, não cai nisso.
porque isso está afastando as pessoas da verdade. A gente tem que se preocupar com a busca da verdade. Doa quem doer. Pô, tem que buscar a verdade. E a verdade está nisso. A verdade está que a gente foi criado com intenção por um Criador poderoso. E a ciência toda que olha para isso, da cosmologia à genética, mostra claramente. Só que essa informação está sendo. Eu não vou dizer não, nem hoje em dia que a gente está sendo aprendendo coisa errada. Não precisa fazer isso, não precisa ensinar coisa errada. Basta você esconder o que está sendo descoberto. É o que está acontecendo nas escolas e nas universidades. Eu, por exemplo, eu passei a escola inteira e a universidade sem jamais ouvir falar de que existia contraponto, que existia uma teoria contrária, que existiam dados contrários. Então, se você conseguir esconder, você já está fazendo um trabalho muito perverso, né? E que é o contrário do que a gente quer. A gente quer mostrar. Apresenta todos os dados, bota na mesa aí, como a gente fala, e você escolhe. Naturalmente, se você for honesto, você vai seguir onde está a verdade. E a verdade hoje é gritante de que nós fomos criados com propósito, com intenção, que existe uma mente super poderosa por trás de tudo, que nos criou com o livre-arbítrio, mas ela que ela comandou tudo. Todos os processos biológicos foram criados a partir dessa mente. E não foi por processo evolutivo. Eu poderia muito bem aceitar, pô. Seria mais fácil minha vida, seria mais fácil, né? Ia fazer mais amiguinhos, ia ser chamado para mais palestra, ia ganhar mais dinheiro. Mas não. A verdade é que nós fomos criados diretamente por um ser sobrenatural, que é espírito, que não é matéria, né? É a mente que cria a matéria, não é a matéria que cria a mente. Então a gente sabe disso. Então, sim, esse é o recado. Pense por conta própria. Não tenha medo da descoberta. Tem um mar de conhecimentos hoje aí espalhados. Podcasts, vídeos no YouTube, livros. Se dê uma chance de acreditar nisso. E se você está sendo. Se existe alguma coisa dentro de você que te impede de querer fazer isso, talvez ela seja de uma outra natureza. De uma outra natureza. Por que você não quer encarar essa realidade? Eu tenho amigos que são ateus por opção, literalmente. O cara vê o negócio, ele até aceita, tudo indica que. Mas ele não quer, porque tem implicações. Ele vai ter que aceitar que ele tem, por exemplo, alguém para dar conta. Ele tem que prestar conta da vida dele. Ele não pode fazer o que ele quer. Porque se existe um criador que fez todas as coisas, você tem que prestar conta. Você não está sozinho no mundo. A vida não é só como você pensa. Eu acho que essa é a principal barreira. As pessoas querem conseguir se vivendo a sua vida conforme elas acham que é. Isso implica, aí entra uma outra série de coisas que são de realmente natureza teológica, espiritual, religiosa, filosófica. Mas é isso. E se você, mesmo sendo ateu ou tem lá sua crença em alguma coisa, continuar achando que a teoria da evolução é certa, eu te convido a pensar que isso vai abrir tua cabeça, porque essa não é a verdade. Eu passei anos achando que era verdade, até que eu resolvi pensar por conta própria. Quando eu passei a pensar por conta própria, eu falei, meu Deus, estava sendo enganado, completamente enganado. E hoje eu falo, como não por um argumento de autoridade, por ser biólogo, por ser esse tipo de coisa, estudar. Eu sou biólogo, eu me considero biólogo desde 7 anos de idade. Eu tenho certeza total de que a teoria da evolução é uma das piores ideias da humanidade. Que ela só causou mal. E se ela fosse verdade, a gente tinha que ter que engolir seco, mas ela não é verdade. Ela é mentira. Então é isso. Convido mais uma vez aí quem quiser a participar, que estiver por perto aí, no Maranhão, São Luís, uma oportunidade de conversar de perto com a gente, ouvir umas opiniões embasadas de quem chegou a essa conclusão. Sua vida vai Beleza. mudar. Legal, legal, Rodrigo. E para a gente fechar, a Bíblia já diz que quem conhece a verdade será livre, né? João 8,32. Conheçam a verdade, vocês serão livres. Livres, inclusive, para escolher. Eu não quero saber da verdade, mas conheçam, né? A liberdade é quando eu tenho a capacidade de escolher entre o bem e o mal, né? É isso aí que eu quero. É isso. Meu irmão, Muito bom. Amém. muito obrigado. Foi bom demais conversar contigo. A gente volta a conversar aqui. Vamos comer a carne de sol e o peixe que eu te falei, não é? Vai provar farinha, farinha daqui do Maranhão, não Bom demais. é? E a gente se encontra aí. Eu vou entrar em contato contigo para outras coisas, tá? A gente pode fazer
outra entrevista mais próximo do Congresso para a gente dar ênfase, fazer umas gravações, Tá tá bom. bom? Chamando as pessoas, porque vai ser muito legal esse congresso. A gente vai oferecer também uma excursão para Barreirinhas, lá para Lençóis, tá certo? Quem é opcional, quem quiser. Tá bom, meu irmão? Eu lhe agradeço muito e abraço a sua família, seus pais, sua esposa e seus filhos, tá bom? Vamos encerrar a gravação. Fica na paz aí. Um abraço, Valeu. meu irmão. Fica na Abraço. paz. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.